Tudo bem com vocês, pessoal? Cortina preta. Eu tenho aqui 4 pilares de coisas que podem acontecer com vocês. Não que todas aconteçam junto, e não que todas essas são uma regra máxima que vão acontecer com todos. Mas pelo menos uma dessas 4 vai acontecer com vocês em pontos de virada da vida. Então a primeira delas, quanto mais você desperta, menos você se encaixa. E é fato. Eu tentei, e isso eu já dei esse exemplo aqui em outros vídeos do canal, onde eu tentei buscar ajuda espiritual, no sentido, não como alguns pensam, tentei falar com algum espírito, não. Ou então tentei falar com algum santo, ou pedir para Deus vir em pessoa aqui falar comigo, ou falar comigo através da voz dele, enfim, coisas assim mais sobrenaturais. Não, eu pedi isso de maneira singela, tipo, me dê um sinal, traga até mim um caminho, no meu caminho, uma pessoa que me dê a instrução correta. É de maneira simplificada. Nunca pedi para ver Deus ou Jesus Cristo em pessoa. Se é que dá para colocar nesse padrão, tá? Enfim. E sempre pedi sinais. E com o tempo começaram a acontecer sinais. Basta a gente repensar quando, por exemplo, aconteceram livramentos comigo. De eu ia para um lugar, independente de escola, trabalho, eventos, festa, e lá mesmo as coisas acabavam acontecendo para repelir do ambiente. Então, isso de uma certa maneira já são sinais, já são avisos. E uma coisa que é estranha de eu dizer a vocês, mas que é fato, vai acontecer provavelmente com todos vocês em algum momento da vida. Nós só não sabemos em qual dos degraus. Degraus, né? Qual dos degraus da vida de vocês, em que ano e em que momento, se com cabelo branco ou com cabelo ainda na cor original. Mas a questão dessa ascensão da gente, esse despertar, ele sempre faz o quê? Ele cria, primeira coisa, ele repele pessoas da tua volta. Se vocês estão buscando algum tipo de religião ou buscando algum tipo de orientação dentro de uma igreja, saibam que boa parte dos amigos de vocês vão incentivar a cair fora, familiares também. Mas eu já passei por essa fase porque vamos dizer assim, eu passei por 3 religiões diferentes. E hoje eu estou, acho que na 4ª e definitiva. Na verdade, eu não tenho religião, né? Mas eu tenho a busca de orientação lá dentro. E me parece muito mais amplo lá, neste local onde eu busco. Porque eu não vou em templos, eu não congrego com ninguém. Eu busco orientação, mas eu não deixo de beber das outras fontes. Porém, o que eu percebo? A mudança, obviamente, ela aconteceu em mim. Em algum momento eu comecei a entender, realmente, aquele velho eu não se enquadra mais a partir de tal momento, ou a partir de tal idade, ou tal mês do ano tal da minha vida. E dali, realmente, eu deixei de ser aquela criatura velha para mudar o hábito e as coisas que eu penso dali pra frente. Então, e cada vez eu vejo eu tendo menos amigos à minha volta. Alguns que eu achei que hoje estariam comigo, eu com a altura dos meus quase 39 anos, que eu achei que ainda estariam ao meu lado, ou pelo menos mandando um recado de vez em quando. Cara, esses dias eu fui procurar o nome de um deles na lista e simplesmente o cara não tem mais aquele telefone e ele nunca teve a tenência de me mandar, cara, tô com um novo contato aqui, então por favor, agenda aí, né? E sendo que eu procuro, cara, então assim, a gente vê que com o tempo as coisas elas vão passando por debaixo da ponte, ou seja, lá como vocês interpretam, e tu vai ficando cada vez mais sozinho à medida que tu desperta cada vez mais o teu eu interior, ou o despertar da tua consciência para a vida. É assim que a coisa funciona. Então, de fato, é que nem ir treinar na academia ou correr. Geralmente tu vê as pessoas em 90% das vezes sozinhas, né? O despertar interno, ele é solitário. O segundo recado, lição ou pensamento é que nem todo crescimento é bonito e a maioria das pessoas vão se afastar. Tá em conjunto com o termo número 1 ali, com a primeira regra ou dica, seja lá como vocês vão classificar. E de fato nem todo crescimento é legal, porque às vezes tu vai estar no modo caverna. Eu já venho há alguns anos aqui dentro. Eu passo quase que em cárcere privado aqui. Não só para fazer os vídeos de vocês, mas para gerar todo um outro material que eu entrego às pessoas. Mais as aulas online que eu ministro, enfim, são uma gama de coisas. E aí eu já venho há uns bons anos sem ver muito a luz do sol. Houveram ali momentos onde eu tive que sair daqui e fazer alguns trabalhos fora e voltar. E ali também ocorreram esses livramentos que eu citei a vocês. Na contrapartida, tudo isso que aconteceu, até mesmo os tropeços, são coisas que eu vejo como positivas. De uma certa maneira, isso me afastou das pessoas que eu gostaria talvez de andar ainda hoje
junto. Mas aí também tem aquela coisa, a idade chega, todo mundo tem os seus interesses, todo mundo desenvolve um senso de urgência muito grande e a gente acaba se afastando. Não porque deixa de gostar, mas porque às vezes a afinidade acaba, não tem por que tu puxar o telefone um do outro, então são coisas que acabam acontecendo. Tu não vai passar a odiar a pessoa, mas simplesmente tu não vai mais ter o contato que tu gostaria. Só que nisso, temos aí, né, por exemplo, nessa minha trajetória, muita gente que sai, que procura marcar ali os encontros da turma, por exemplo, pra ir beber, cara, aquilo ali já não conversa mais comigo. Essa coisa do sair pra tomar trago, não rola mais, assim, eu cada vez bebo menos, cada vez eu vejo menos motivo pra beber, ainda mais que tu vai ingerir uma substância no teu organismo que pega fogo, daí tu pensa assim, faz sentido eu tomar um negócio que pega fogo? O meu corpo realmente tá preparado pra metabolizar isso aí, transformar isso em coisa boa? Claro que eu não deveria nem falar isso aí porque eu tenho, né, nível de obesidade 2, mas é como se fosse um papo nosso aqui mesmo, um papo eu e vocês aí. Eu sei que vocês às vezes estão lavando a louça, estão fazendo uma tarefa da casa, tem gente que vai lavar o carro e escuta esse papo aqui, né, é um monólogo, mas eu quero que você aí do outro lado sinta, e sem piadinha, tá? Sem lá ele pra isso aí. Mas que você pense, reflita a respeito disso como se eu estivesse aí conversando contigo. Então, essa é a moral. O crescimento das pessoas, ele às vezes não é bonito, ele é um pouco esquisito, vamos falar assim, às vezes ele é feio, as pessoas não vão entender e, cara, faz parte. Eu acho que eu estou hoje na melhor fase da minha vida, no sentido mental e espiritual. Financeiro, ainda não. Eu gostaria que estivesse muito melhor. Gostaria não, eu quero que isso aconteça. Mas eu sei que também isso é um reflexo de coisas que eu pensei, de medos que eu tive. E aqui tá a dica que eu acho que é a que mais conversa comigo. E eu acho que quem tá aqui, use isso para se embasar. Você não precisa de um templo para se reconstruir. Tem a ver com o que eu falei de espiritualidade, eu busco da própria internet algumas coisas. E aí eu bebo de várias fontes. Claro que se vocês forem me perguntar aqui quais as fontes que eu utilizo, muitas delas têm a ver com o espiritismo. Só que daí, se a pessoa que é católica, ou evangélica, ou um bandista, seja lá qual o tipo de religião, candomblé, que eu nem sei definir quem é do candomblé, como seria conjugado isso para quem pertence à religião, não sei definir. Não sei se é candomblésista, e me permitam tropeçar e errar nisso, porque eu de fato não sei, é uma ignorância minha. Então, deixo claro aqui que vocês podem comentar a respeito. Então assim, eu não congrego em lugar nenhum, porém dentro da minha casa, quando dá, e eu não tô aqui querendo bancar pra vocês que eu sou a pessoa puritana, a pessoa mais alfa que tem, não, sou um cara normal como vocês aí. Às vezes eu reclamo, às vezes eu não gosto das coisas, às vezes eu mando um WhatsApp pro meu vizinho dizendo, cara, acho que tu deu mancada em tal e tal coisa aí, pô, dá uma ajuda. Eu não sou um cara... Antes que alguém tente me pintar assim, porque muita gente acha, né? Pô, como ele é iluminado, como ele é legal, ou como é bacana ver o trabalho dele na internet, e as pessoas confundem isso com um cara que vai ver vocês um dia dando uma garfada na comida e vocês vão parar lá e... a hora que tu puder, tira uma foto comigo, eu vou olhar assim, cara, deixa eu terminar aqui minha comida, pelo menos aí eu te atendo, né? Caso isso um dia venha a ocorrer, né? Porque eu não sou conhecido por ninguém ainda, né? Mas enfim, tô fazendo isso aqui esperando criar a minha comunidade, esperando que vocês de alguma maneira se alimentem dessas informações e que algo sirva para vocês de verdade. Mas, para pontuar e deixar claro, a minha melhor fase espiritual, ela está ocorrendo sem religião, e isso já há uns bons 7 ou 8 anos. Todas as outras vezes em que eu tentei pisar em igrejas, eu sinto algo que repele. Por exemplo, vou ter que citar este exemplo, a igreja que o meu irmão congrega há muitos anos, desde que ele tinha seus 21, 22, ele tá com 47. O dia que eu fui lá e tentei fazer parte disto, eu sentia que as pessoas, elas o tempo inteiro ficavam me julgando, me analisando. Umas achavam que eu era soberbo, que eu era arrogante ou que eu me achava, porque eu era muito quietão, muito caladão na minha. Outros julgavam o tempo inteiro comparando a minha pessoa com a do meu irmão. Gente, não veio do mesmo ventre, mas não são pessoas iguais. O cara veio com a personalidade dele, o ano dele, eu vim com as minhas características, então não tem por que ser igual.
E aí depois de outras coisas, assim, onde o pessoal mistura o lado lá dentro da igreja com o lado pessoal fora da igreja, com o lado profissional e com o lado do cara festeiro. E aí eles olham para aquilo tudo e eles criam uma série de cenas e conectam coisas que não tem nada a ver e pintam de ti uma figura que tu não é, né? Então assim, por julgamentos, cara feia, fofoca, intriga, mas aí todo mundo diz a mesma coisa: tu não deve ir na igreja pelos homens, tu deve ir por Cristo. Mas assim, quando eu me sinto melhor não indo em culto nenhum, não indo e até pra vocês verem, eu falei de espiritismo e tô fazendo agora um estudo bíblico numa igreja evangélica e já deixei claro pra todos lá, não pretendo ser um ortodoxo. Até porque uma das coisas que eu acredito fortemente que é em reencarnação, eu sei que é uma coisa que católico não acredita, nem evangélico. Aí assim, já deixei claro pra eles, por mais que vocês me julguem, eu vou usar do conhecimento de vocês pra, óbvio, ler e me embasar, mas não significa que eu vou fazer igual a vocês. Já desde o começo pontuei e deixei isso claro. Tem gente que não gosta, tem gente que aceita e tá tudo bem. Mas é óbvio que alguém vai tentar me catequizar pro lado deles. Mas o que eu quero dizer a todos vocês é, eu não me balizo pelo dogma de um pastor, pelo dogma do padre, por penitência, eu não acredito em nada disso aí. Não acho que Jesus vai te castigar, ou Deus vai te castigar pelos teus erros de outra vida ou do passado. Tudo é plantado e colhido aqui. Tudo é o que tu mentaliza, tudo é o que o teu coração emana, tudo é o que tu pensa a respeito. E eu já errei. E talvez até o fim da minha vida eu vou errar milhares de vezes ainda. O detalhe é, o mesmo erro eu não cometo mais do que 2 vezes. 3 não, 2 até vai, mas... geralmente na segunda eu identifico, eu tô repetindo padrões. E agora uma lição bem interessante, porque eu vi isso acontecendo com 2 pessoas na minha vida. E eu tenho muitos outros exemplos para dar a vocês, mas essas 2 marcaram muito. Então vamos lá, o que é o tema aqui? Ó? O perigo não é evoluir, é voltar para não se sentir sozinho. E eu não vou negar para vocês que eu fiz uma dália aqui, anotei as coisas, né, para justamente não para ter uma ordem, né? Ter uma cronologia das coisas. Vamos lá, 2 exemplos. Fulano F e fulano D. Vai ficar estranho, né? F é um cara que eu conheço há uns bons 10, 15 anos. E esse cara tem um emprego, um único emprego que ele começou desde novinho lá. E ele é 3 anos mais novo do que eu. Eis que um dia, depois da separação, um dia ele foi chutado e ele casou com a menina, que é a primeira namorada, e foi a primeira em todos os sentidos que vocês podem imaginar. Então assim, o cara deu o primeiro beijinho na vida, deu o primeiro bodocaço, pra quem entendeu, casou e, vida maravilhosa, né? Pero não muito. Um dia, quando ele descobriu, ele tava até tomando, né? E aí tomou Gaia, enfim. Coisas da vida, tá? E chegou a um ponto de um dia ele até levar a mulher dele e imaginando, ela vai fazer o que eu tô pensando. E creio que sim, tá? Nós todos acreditamos que ele falou para outras 2 pessoas, então 4 pessoas sabem dessa história. E consecutivamente as 4 mulheres esposas de cada um dos caras. Passado um tempo, esse cara conheceu uma outra mulher, e isso que ele já estava casado na ocasião com uma segunda moça. E aí ele conheceu ela, não vem ao caso dizer onde que é, e aí essa moça, que era casada na época, pai do filho dela, começou a rock and roll no cara, né? Vocês entendem aí. E aí, cara, foi daqui e dali, e um dia eu comentei com ele, cara, cuidado, um dia esse cara pode se revoltar e vir aqui e clicar a tua vida, né, dele. Não, eu realmente imaginei em algum momento que esse cara pudesse correr risco, sim, de um tombamento espiritual, vamos colocar assim. Mas não rolou, não aconteceu, e graças ao pai aí o cara acabou casando. Mas a lição que fica disso é, o cara, para não se sentir sozinho, começou a fazer umas loucuras que ele não fez quando ele era jovem. Coisas que todo jovem faz em algum momento da vida e que eu não condeno. Porque eu digo a vocês, cara, todos nós temos um passado. E todo mundo, se a gente for averiguar, cada um de nós vai ter lá um passado sombrio. Em algum momento da nossa vida tem alguma coisa meio cagada. Meio fora do esquadro, vamos colocar assim. Todos nós. Eu não vejo problema em ter erros. O detalhe é repetir os erros e quando esses erros são muito graves. Por exemplo, uma coisa que é perdoável, roubei pra comer. Tá, é perdoável, depende do quanto, se tu persiste em fazer isso,
E se na fase adulta, quando tu passou ali dos 21, 25, 30 anos, e aí tu já tem consciência de que aquilo prejudica alguém, tu continua fazendo. Agora, jovem, eu conheço um cara que é mega rico hoje, da casa de bilhões, aliás, milhões, bastante dinheiro. E o cara um dia contou pra mim, cara, uma coisa que eu me envergonho, aconteceu na minha juventude, ele tinha lá seus 12, 13 anos, ele roubou pra comer. Mas assim, foi pra comer. O cara não roubou o telefone de alguém, que é uma conquista, é patrimônio. O cara roubou comida, o cara roubou porque tava com fome. E o cara precisava se alimentar pra continuar tocando a vida dele. No entanto, hoje, o cara já lidou tanto com escassez na vida, que hoje ele é milionário. Bilionário não, mas ele tem muita grana. E ele tem isso na história dele. Bingo, e aí o fulano D agora. Esse repete padrões porque ele não quer de maneira nenhuma ficar sozinho. Então ele tende a repetir padrões. Então ele já teve, em 2010, uma mulher que ele estava bem casado. Esse cara é bem mais velho do que eu, tá? Tem uns bons 20 anos ou mais do que eu. Ele era casado com uma mulher, largou dela pra farunfar com outra, mas ele já tinha amantes antes. Passados os anos, lá em 2015, ele começou a namorar / viver com outra. E agora, no ano de 2025 para 26... Aliás, no ano de 2026, a atual mulher dele, que é a segunda esposa, a oficial, né? Fora as que ele tem por fora, descobriu a gaia que estava tomando de uma outra mulher que, pasmem, o cara deve ter os seus 60 e lá vai fumaça, a guria tem 29. E isso por quê? Por que o cara repete esses padrões? Primeiro, vício. Segundo, medo de ficar sozinho. Terceiro, provas, provavelmente de algum tipo de ostentação. Olha só, porque eu tenho tantos montantes de grana, eu consigo pegar uma gatinha e ter a minha mais ou menos em casa. Mais ou menos no sentido de né? Não que ela seja, mas eu garanto que esse é o termo que ele usa pelo que eu conheço do cara. Eu tenho lá minha meia boca, lá minha meia sola, que me ajuda nas coisas do cotidiano e limpa a casa, e aí eu tenho a gata que de vez em quando eu dou uns perdidos e durante o dia eu pego. Agora eu digo a vocês, isso sim é sombrio. Isso é uma coisa, ainda mais um cara na idade que está, ficar repetindo isso. Então assim, ele não aprendeu com a lição de quando ele tinha seus 40 e poucos anos, e agora com 60 e poucos, botando tudo a perder de novo. E aí eu digo, não só em dinheiro, porque isso é a última preocupação que esse cara vai ter, sendo que ele consegue sempre recuperar. O detalhe tá ele repete padrões porque ele não consegue segurar a si próprio. E isso é sombrio. E querendo ou não, isso energeticamente vai atraindo coisas na família dele que não deveriam ser conectadas às pessoas. Mas é a velha história. O cara também escolhe ser isso, né? Ele poderia não pensar dessa maneira e não agir assim. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.